no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Depois, na sequência, nós vamos ler lá em Marcos 10, 46. 2 Reis, capítulo 2, versículo 14, diz assim: E tomou o manto que Elias lhe deixara cair e feriu as águas, e disse: Aonde está o Senhor Deus de Elias? Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, diz assim: E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, que pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para se calasse, e ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chamai. E chamaram. E então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. E lançou de si a sua capa, e levantou de um salto, e foi ter com Jesus. Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Primeiramente, irmãos, vamos falar um pouco de Elias. Aqui, como eu li no versículo 17, no versículo 2 de 2 Reis, fala sobre Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu andava juntamente com Elias. Era aquele, como se diz, o discípulo de Elias. E Eliseu pede algo para Elias. E nós vamos ler a história um pouco antes, lá no capítulo 2, o versículo 9. Diz assim: e havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu pede algo surpreendente para Elias: Eu quero porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Olha só, irmão, o que Eliseu pede para Elias. Ele não queria nada, ele não queria fama, ele não queria glória, não. Ele queria simplesmente porção dobrada do espírito que havia sobre Elias, sobre a vida dele. Aí Elias diz: Olha, coisa dura tu pediste, mas todavia, se tu me veres quando eu for tomado de ti, assim acontecerá. E a Bíblia diz que Eliseu não desgrudou de Elias mais nem por um minuto. Aonde Elias ia, Eliseu ia junto. Até que, como nós conhecemos a história, eles são divididos no caminho por um redemoinho de fogo, e Elias é levado ao céu e deixa cair o manto. E a Bíblia diz que tomando Eliseu o manto que caía de Elias, feriu as águas e disse: Aonde está o Deus de Elias? Isso é um mistério. Eu quero pregar justamente sobre isso, sobre as capas essa noite aqui, sobre algum tipo de capa. A Bíblia nos dá exemplo de várias capas, mas primeiramente nós vamos falar sobre Elias. Elias não era simplesmente um profeta ou um rei ou um juiz, como a Bíblia diz, mas não. Elias era algo mais, porque os outros profetas, irmãos, que a Bíblia diz, eles diziam assim: assim diz o Senhor. Esse não, esse colocou Deus atrás dele, ele foi na frente. Eu te provo pela Bíblia. Quando ele se apresenta para a carne, para estancar a água, ele diz: cuja presença do Deus eu estou, nem o malvalho, nem chuva vai cair sobre a terra, segundo a minha palavra. E vira as costas e sai, irmão. E Deus, quando tu abre a tua boca diretamente no céu, entrega uma palavra, ela se cumpre. A Bíblia diz que Elias teve que fugir, teve que se esconder numa caverna, mas a palavra de Elias foi cumprida através de Deus.
3 anos e meio nem o orvalho cai sobre a terra. Agora nós vimos aqui que Eliseu pede para o Senhor, pede para Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Ou seja, aquilo que ele viu Elias fazer, ele queria mais para ele. Glória a Deus, aleluia. E ele não se cansa. Aonde Eliseu ia, aonde Elias ia, Eliseu andava junto dele. Não desgrudava de Elias nem por um minuto. E a Bíblia diz que quando eles são repartidos, quando são tomados, uma palavra que era um cumprimento. Olha, quando Elias disse para ele: olha, se tu me vires quando eu for tomado de ti, o Espírito que é sobre a minha vida vai repousar sobre a tua em porção dobrada. Mas tem que se cumprir, não pode ter nada de mim. E a Bíblia diz que quando ele for tomado, cai o manto. E a Bíblia diz que da mesma autoridade que Elias, na primeira passada, abre o Jordão, Eliseu na sequência abre. Isso fala-se, irmão, de poder, de intimidade com Deus. Elias era um homem que andava segundo a palavra de Deus. Aonde Deus mandava, ele ia. Ele não ia pela sua dependência, não. Ele ia por onde Deus mandava. E quando Deus manda, ele se responsabiliza pelos seus. Agora tem outro tipo de capa, irmão, que essa eu não quero. Não. É a capa de Acã. O Senhor deu uma ordem a Josué: só é Josué, nada que está em Jericó fica, tudo vai ser queimado, tudo vai ser destruído, o boi vai ser todo morto, nada fica. Mas Acã, ele olha uma capa babilônica, irmão, e cobiça, achar ela tão bonita. Ele disse: não, mas eu quero para mim, eu quero isso para mim. Ele, se Deus amaldiçoa, irmão, está amaldiçoado. Não adianta tu querer passar a mão por cima, não adianta tu querer esconder. Mais cedo ou mais tarde vem à tona, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, vai ser descoberto, vai sair para fora. Pecado nenhum fica oculto na presença de Deus. Chega o tempo que Deus traz à tona. E o que acontece, irmãos? Josué manda uma certa quantia de soldado para dominar o campo lá. Eles perdem a batalha. E Josué se prostra a orar ao Senhor e apregou o jejum. E o Senhor mostrou para eles: olha, tem pecado no meio da congregação, tem pecado no meio do povo. Ei, irmão, naquele tempo era assim: se um desobedecesse, o povo todo inteiro pagava. Mas eu quero te dizer aqui essa noite: não cobiça nada que não é teu. Não cobiça o ministério do teu irmão. Não cobiça aquilo que não é teu, não é teu. Aquilo que o Senhor amaldiçoou, está amaldiçoado. Não tenta pegar. Muitos por aí, irmão, estão tentando trazer lá de fora para dentro, mas não. Trazer o que o Senhor já amaldiçoou, que o Senhor já condenou. Não faz isso. E qual foi a desgraça de Adão? Ele teve que pagar com a vida dele e de toda a sua família. Mas vamos adiante. Tem uma certa capa, irmão, que essa chora só eu lembrar dela, meu irmão. Foi um certo homem justo que não tinha feito nada, que pagou um preço muito caro. Estava lá, Novo Testamento, livro de Mateus, Marcos, Lucas, fala essa história do meu Senhor Jesus. Ele teve que vestir também uma capa. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi condenado a ser crucificado, foi açoitado, 40 açoites, menos uma, que era misericórdia. E depois dele ser açoitado, fazem uma coroa de espinho, colocam sobre a sua cabeça, tiram as suas vestes e colocam aquela capa, a capa de escarlate, ou uma capa vermelha, dependendo da tradução, e deixam ele ali a noite toda, irmão. No outro dia de manhã cedo, depois dele ter levado aquelas 40 chibatadas menos uma, ele está com o corpo dele todo desfigurado, todo machucado, com cortes, com vergões no seu corpo, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E de manhã cedo os guardas não têm misericórdia, não, irmão.
irmão. Eles chegam sem dó, sem piedade. Agora imagina, tu todo machucado, com aquele pano sobre o teu corpo, sobre o teu corpo, mais nada, era somente a capa que estava no seu corpo. No outro dia tu pega assim, sem dó, sem misericórdia, e arranca aquela capa do seu corpo. Aonde tinha os cortes, irmão, novamente se abre tudo de novo. E a minha Bíblia diz que ele sofreu calado. Aleluia. Agora ele não sofreu, não. Tu sabe por que ele sofreu? Sabe por que ele vestiu aquela capa? Ele vestiu aquela capa por mim e por você, para que hoje tu tivesse direito a estar sentado nesse banco, para adorar o nome dele, para glorificar o nome dele. É para isso que ele pagou o preço. Poderoso, aleluia. Oh, glória. Agora tem uma capa que ela chama muita atenção também. A capa do apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Timóteo, se não me falha a memória, ele pede para Timóteo, quando ele está vendo que os seus últimos dias estão se acabando na face da terra, quando ele está para ser morto, ele pede para Timóteo, escreve uma carta, e nessa carta ele diz: olha, Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troades. Agora eu quero te explicar, irmão, o que significa a capa. A capa nada mais é um pano, é um manto sobre os seus ombros, não. É dada por alguém que tem autoridade para fazer isso. O cego Bartimeu, quando ele nasceu, ele era um cego de nascença. Depois dele desmamado, eles levaram ele perante o rei, examinaram, fizeram todos os exames. Não, mas esse é cego mesmo, é cego de nascença, ele já nasceu assim. E dão uma capa para ele e mandam ele para a beira do caminho para pedir esmola. Ele fica lá. Capa, irmão, é dada por alguém que tem autoridade, alguém que pode colocar ela, alguém que pode exercer ela. O apóstolo Paulo, ele pede para Timóteo: olha, Timóteo, quando vires, traz a capa. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu preciso de mais autoridade. Nós precisamos de mais autoridade. É a última hora da igreja, irmão. A igreja precisa de mais autoridade. Ela precisa de mais poder. Ela precisa de mais ousadia. Ela precisa de mais de Deus. Aleluia. Ela precisa ter mais intimidade com Deus, conforme Elias e Eliseu tinha. Segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra. 3 anos e meio, nenhuma gota de orvalho caiu sobre a terra. O Senhor Jesus, ele se humilhou para que tu tivesse direito a estar aqui. E tem mais ainda, ele deixou uma palavra: olha, isso que vocês vão eu fazer, bem mais do que isso vós farão. É uma promessa que ele deixou para os discípulos, e ela se estende para nós, irmão. Vocês viram eu curar, vocês viram eu ressuscitar Lázaro, vocês viram eu ressuscitar o filho de Naim, mas tem mais para vocês, porque para vocês tem mais tempo. Para mim foi só 3 anos e meio, mas para vocês tem mais tempo. Agora eu te pergunto: aonde estão os milagres? Aonde está o paralítico sendo levantado da cadeira? Aonde está o cego enxergar? Parece que isso ficou no passado, que é só lembrança. Agora eu quero te fazer tu te lembrar de uma certa lembrança. É o profeta Abacuque orando ao Senhor, porque não ouvia falar de lembranças. Ele vivia de lembranças. Olha, o Senhor fazia isso, o Senhor fazia aquilo. Falavam para ele do que o Senhor fazia. Tu já não ouviu falar de milagres que aconteciam, de paralíticos que saíram da cadeira dentro da igreja, de cego que enxergaram, de surdo que ouviam, mas ficou só na lembrança. E ele começa a orar, e faz uma oração: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica da ira, lembra-te da misericórdia. Ele começa a orar, irmão, e sabe o que acontece? E quando ele só ouvia falar do milagre, ele não presenciava mais o milagre, mas quando ele começa a orar, a Bíblia diz que a sua carne tremeu, entrou podridão nos seus lábios, na sua carne, e ele
uma palavra assim, que está escrita lá: olha, Senhor, ainda que a videira não produza, nem haja mais fruto na videira, todavia eu adorarei a Deus da minha vida. Isso fala de intimidade com Deus. Mas, irmão, o que tem que ver com o cego Bartimeu? Eu vou te explicar o que tem a ver. Falei de várias capas e deixei a capa do cego Bartimeu por último. O cego Bartimeu, ele dependia do homem para levar ele até o caminho, para que viesse o alimento, para que ele, através da esmola que o povo dava, ele poderia se alimentar. Mas quando trouxeram ele e disseram: olha, Jesus está te chamando, o que ele faz? Primeiramente, a Bíblia diz que num salto ele se colocou de pé, e em seguida ele lançou de si a sua capa e ele saiu ao teu encontro com o Senhor. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que ele lançou de si tudo aquilo que ele necessitava, tudo aquilo que ele precisava. Ele para de depender do homem para depender verdadeiramente de Deus. Eu quero te dizer aqui essa noite: enquanto tu depender do homem, tu vai viver na miséria, conforme o cego vivia na miséria. Agora, quando tu passar a depender do Todo-Poderoso, aí sim o troço é diferente. Aí ele tem compromisso. Tu viu algum profeta passar necessidade, irmão? Não, o Senhor sempre andava com recurso. Elias se escondeu, Deus usou o corvo para trazer alimento para ele. Aí acabou a água, Deus usou a viúva para sustentar ele até que viesse chuva novamente sobre a terra. Deus tem compromisso com os seus. O cego Bartimeu estava à beira do caminho, necessitando da esmola que dava. Quanta gente tem se acostumado, irmão, com esmola. Eu quero te dizer aqui: ó, o Senhor tem o melhor para ti. Não é pouco, não, é o melhor. Não te acostuma com pouco, não, de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Ele estava ali à beira do caminho, levava ele precisava de alguém que levasse ele. Oh, Deus poderoso. Precisava de alguém que trouxesse ele. Precisava de alguém que alcançasse uma esmola. Agora, quando ele olha aquele alvoroço e aquela multidão que via, ele perguntou: mas quem é que está passando por aí? Que barulho é esse? Que alvoroço é esse? E alguém disse: olha, esse é Jesus do Nazaré, que está passando. E a Bíblia diz que ele começou a clamar. Ele começou a clamar e muitos o repreendiam. Ei, cala-te, não atrapalha o mestre, não incomoda o mestre. Mas esse aí é o que tem acontecido nos últimos tempos. Tem muita gente querendo te calar, te matar, te sufocar. O cego Bartimeu, ele estava clamando por algo que ele necessitava. Mas apareceu sempre alguém para tentar. Para, não incomoda, não perturba, não xaropeia o mestre. Mas ele botou algo no coração. Disse: não, é esse aí que vai me curar. Se esse aí não puder, ninguém mais pode, porque esse aí é filho de Davi. E ele começa a insistir, a clamar, até que a voz dele chegou até Jesus. Ei, mas para aí. Jesus já sabia que ele estava ali, sabia que ele necessitava. Mas Jesus não arromba a porta, irmão. Ele chega com delicadeza e te pergunta o que é que tu necessita. E quando trouxeram ele na presença de Jesus, ele disse: Jesus, lembra que ele era servo de nascença? Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe o que isso faz me lembrar? De um certo rei, com nome, com autoridade, com poder. E quando o próprio Senhor se apresenta para ele e diz: ei, o que é que tu quer? Ele podia pedir fama, podia pedir a cabeça dos inimigos dele numa bandeja, mas disse: não, Senhor, eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. Aleluia. O cego, ele só pediu o que ele necessitava. Jesus, sabendo o que ele necessitava, ele disse: Senhor,
que eu torne a fé. Lança de si essa noite. Qual é a capa que tu precisa? Deus santo e vivo, aleluia. É uma capa de autoridade igual a capa de Elias. Deus, Agora eu vou te dizer, a melhor capa de todas é a humilhação. Sabe por quê? Quanto mais tu desce, mais o Senhor te levanta. Oh, glória. Quanto mais tu desce, mais o Senhor te levanta. Oh, Deus, Deixa que eu te diga, te cito um exemplo. Davi, quando ele foi lutar com o gigante, muito subiu para o monte, não. Ele desceu, foi lá na beira do rio e catou 3 pedrinhas. Mas ele desceu, muita gente só quer subir, pastor. Só quer subir, só quer alto, só quer glória, só quer nome, só quer destaque, só quer agenda lotada. Mas se esquece de pregar para o mendigo, se esquece de pregar para a prostituta, se esquece de pregar para o lugar. Mas essa noite Deus nos trouxe aqui com uma palavra profética. Lança de cima tudo aquilo que impede de tu chegar na presença de Deus. Lança de si essa noite tudo aquilo que está te impedindo de tu enxergar o sobrenatural. Aleluia. O cego Bartimeu, ele lançou de si a capa e foi ter com Jesus, porque ele sabia que aquela capa não sabia de nada. Aquela capa foi dada por homem, mas ele precisava de uma cura que vinha de Deus. Porque na época ninguém podia enxergar, depois de dar cego já era. E outra, ele era cego de nascença. Ele já tinha nascido com aquele problema. Mas ele sabia que Jesus o Nazareno podia trazer ele de volta. Podia trazer a vista para ele de volta. Deus. Glória a Deus. O que é que tu precisa essa noite? Mais autoridade? Que nem Elias? Precisa te humilhar mais? Precisa de poder e autoridade, que nem a capa do apóstolo Paulo? Ou tu precisa de depender de Deus essa noite? De todas essas. A que eu preciso é a mesma capa do cego Bartimeu. Capa da dependência de Deus. Enquanto tu depender do homem para tirar isso, para aquilo, tu vai viver a miséria conforme o cego Bartimeu vivia. Agora, quando tu parar de depender, lançar de si a capa que te humilha, a capa que te despreza, e te começar a depender de Deus, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Aleluia. Depois que ele viu, ele seguiu ele. Oh, glória a Deus. Para de depender do homem. Glória a Deus. Ah, eu preciso disso, preciso daquilo. Poderoso. Aí muita gente só sabe chegar na igreja e pedir. Ah, eu preciso disso, irmão, eu preciso daquilo, pastor. Ei, começa a depender dele. Glória a Pede Deus. pra ele é o dono do ouro da prata. O que tu precisa, pede pra ele. Que na hora certa ele vai te estender a mão. Ele não vai chegar atrasado nem adiantado, ele vai chegar na hora certa. Quer que eu te conte uma história? Aleluia. A Bíblia diz que uma mulher morreu. Uma mulher não, o filho de uma viúva morreu. Estavam levando o caixão para ser sepultado, o filho para ser enterrado. E Jesus, onde que ele chega? Bem no meio do cortejo. E para o cortejo e diz para você: levanta, sai para fora. Irmãos, tu se sentou. 4 dias o amigo mais querido de Jesus estava morto. E ele foi ter com ele. Quando ele chega, Marta e Maria diz: olha, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus olha para Marta e diz: olha, se tu creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. E ele chega na porta do sepulcro, onde está Lázaro enterrado. E a primeira coisa que ele faz, irmão, ele manda, ele podia pedir, ele mesmo podia agarrar aquela pedra e tirar, mas ele manda que remover essa pedra. Sabe o que isso quer significar? É remover a pedra da incredulidade do teu coração. Enquanto tu colocar, ou será que Jesus vai fazer? Será que ele vai me sustentar? Será que vai acontecer? Não vai acontecer. Agora, quando determinar, vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre, o impossível vai acontecer. Oh, glória. Aleluia. Aí acontece. Remove a pedra. Remove a pedra. Tiraram a pedra. Ele só diz assim: Lázaro, sai para fora. 4 dias morto. A Bíblia diz que já cheirava mal. Agora, 2 dias atrás acharam uma pessoa lá no Povo Novo
E fazia quase uma semana que estava morta, em estado de decomposição. Em menos de 24 horas você tem que sepultar uma pessoa. Agora imagina, irmão, 4 dias já no sepulcro. Remove a pele. Primeira coisa que sai, o cheiro da morte. A Bíblia diz que muitos sentiam cheiro, porque a Bíblia diz assim, ó, já cheirava mal. Mas quando ele abriu a boca, até a morte teve que bater em retirada. Oh, glória. Quando ele Aleluia. chama Lázaro, sai para fora. Até a morte tem que reconhecer a autoridade de Jesus Oh, Cristo. Deus. Aleluia. Até a morte, irmão, tem que reconhecer. E tem que bater em retirada. Não vou pregar mais, irmão. Meu Deus, Essa aleluia. já foi dita, Senhor. Deus, fiel e Com a capa santo. que está sobre os teus ombros. Ou melhor, eu quero te fazer um convite essa noite. Trocar ela. Qual é a capa que está sobre os teus ombros? Capa do será, capa da humilhação, da falta de reconhecimento. Sei, mas aquele lá vai ficar lá sempre assim. Aquele lá só pega no tranco, como diz por aí. Eu te convido essa noite a trocar a capa. Glória a Deus, Que está sobre aleluia. teus ombros. Qual é a capa que tu quer? A da dependência de Deus. Meu Deus. Poder, autoridade, unção, cura, reconhecimento. Qual é? O teu nome ser escrito lá. Qual é que tu precisa essa noite? O Senhor está aqui. Glória a Deus. Mas não te cala não, irmão. Faz que nem o Senhor vai que deu. Ele recebeu a capa. Ele não só disse a capa, recebeu a cura, porque ele clamou. Aleluia. Tudo tem um preço a ser pago. Oh, aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Há 8 anos atrás, irmão, eu morava aqui em Rio Grande. Trabalhava bem, tinha emprego bom, trabalhava com pintura na época. Na época de crises, foi em 2001, 99, 2001, 2002. Ganhava quase R$1.000 por semana. E um dia o pastor me fez um convite. Olha, Daniel, quer ir cuidar da igreja lá, por novo? R$1.000 por semana. Presta atenção, tu vai entender uma coisa. Ele disse, olha, a igreja pode pagar um salário mínimo. Eu não pensei 2 vezes. Eu larguei tudo, o moleque sabe. E fomos para lá. Quando eu saí da congregação onde eu morava, onde eu congregava, o que era meu pastor disse assim, olha, não dou 15 dias, ele está de volta. Faz 8 anos que eu estou lá. Oh, glória. Não estou mais pastoreando a igreja. Acabou meu tempo lá. Mas faz 8 anos que eu estou lá e não saí de lá. E eu entrar lá, eu aprendi a depender de Deus. Sabe quem tu é, irmão? Tu não tem um calçado pro teu filho calçar. Tu dobrar o teu joelho e começar a orar. Quando chega no culto de noite, vem os irmãos do círculo de oração. E uma irmã pega e entrega na mão da minha esposa. Olha, toma aqui dinheiro pra te comprar um calçado pro teu filho. Deus, sabe o que é isso? aleluia. É depender de Deus. É, Tu não tem um alimento na tua casa. E quando é de noite, Deus entrar com providência. Aleluia. Ou tu orar de manhã, não tem café. Quando sai e bota o pé fora do portão, o irmão vem e te abençoa. Ou aparece um envelope debaixo da porta da igreja. Isso é depender de Deus. Enquanto tu depender do homem, tu vai andar em altos e baixos. Agora, quando tu depender somente dele, aí ele vai te responsabilizar. É, Deus. Aleluia. Vai responsabilizar pela tua vida. Sabe o que eu fiz com a casa que eu tinha aqui, irmão? Eu morava num beco em Rio Grande, na Vila Maria. Eu vendia, ou vendi melhor, porque até não vendi terreno. Porque eu fui pra lá e deixei a casa aqui. Não vou dizer que eu não tive prova lá, tive vontade de vir embora também, tive. Mas é por isso que a Bíblia diz assim, ó. Deus primeiro prova e depois aprova. Oh, glórias. Aleluia. Primeiro ele te prova. É, Deus. Se tu passar pela prova, aí tu é aprovado pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias. O que sobrou da minha casa, eu deixei ela fechada 1 mês. Foi só as paredes, irmão. O resto levaram tudo. Quando eu vim aí, eu fiquei sabendo que eu vim olhar a casa, entrei dentro da casa e o vizinho
Tinha ficado para cuidar, mas não tinha meu telefone, não tinha nada. Eu entrei dentro da casa assim, dei glória bem alto. E dei uma risada bem assim. Disse, pá, mas tu tá rindo, perdeu tudo. Eu disse, não. Pra cá eu não voltava mais mesmo. É daqui pra frente. Pra morrer. Glória a Deus, aleluia. Sabe qual era o problema do povo de Israel que ele padecia? Porque ele regredia. Cada prova que vinha, cada luta que vinha, ele se lembrava lá do Egito. Enquanto tu te lembrar do Egito, tu vai padecer. Agora, quando tu te entregar totalmente pro Senhor, fazer a vontade de Deus, aleluia. entregar a tua vida completamente para Ele, Deus. Ele vai se responsabilizar com tudo na tua vida. Na época eu vendi a casa aqui por R$3.000, comprei um carro, um carrinho velho lá, um Corcel 2, e Deus usou um pastor que foi meu pai na fé, me deu um som para eu botar no carro. Eu ganhava um salário mínimo da igreja. Um salário mínimo consegue abastecer um carro para te fazer evangelismo? Não. Tinha um posto de gasolina perto da congregação. Eu fui lá falar com o dono do posto. Eu disse, eu precisava que me desse um crédito aí, uns 30 litros de gasolina aí, por mês. Aí o rapaz olhou para mim, não é crente, pelo contrário, não. Eles são do outro lado, são maçom. Para que tu quer a gasolina? Só eu montei um carro de som para mim sair, fazer evangelismo, convidar o povo para a igreja. Só me dá o CNPJ da tua igreja. Aí eu liguei pastor, pedi o CNPJ. Só, mas tá aqui. Pode passar na bomba e abastecer. Botei aqueles primeiros 30 litros. No outro mês, quando eu fui pagar, disse, o que tu quer? Não, vim acertar eu que eu gastei. Isso não. Enquanto eu estiver rodando com esse carro para fazer esse trabalho, eu vou te dar gasolina. 6 meses, irmão, meu carro foi abastecido pelo posto. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque eu comecei a me arrepender dele. Somente dele. Qual é o teu problema aqui essa noite? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.